O 22 que aconteceu fez a Pauliceia desvairada. O 22 de agora abraça o Brasil inteiro. É igual a nova poesia, é a prova dos 9 da volta da alegria. O 22 que aconteceu tinha mais passárgadas onde ir e invenções de Abaporus. Era mais imperfeição igual a obras perfeitas e mais os crimes de sermos divergentes. O 22 de agora é a periferia no centro e o centro na periferia. O 22 de agora é a cultura no centro do desenvolvimento econômico e social. É cultura como saída justa e próspera, sustentável e democrática para a crise pós-pandemia. O 22 de antes abriu caminho para carnaval, antropofagia e tropicália, para cinema novo, poesia marginal e direta já. É resistência e ocupação cultural, porque arte é ocupar. Muito obrigado à presença aqui de todos, professor Marco Antônio Villa, a Renata de Almeida, ao Condzilla e também a Eliane Dias pela participação nessa importante curadoria aberta que estamos fazendo neste ciclo Modernismo 22 mais 100, esse título que foi adotado para imprimir um pouco desse impacto que teve o modernismo 100 anos atrás, de como a gente pode somar com ele novas perspectivas. Na fala do secretário fica evidente a maneira como a gente quer conduzir isso, com um olhar para as culturas periféricas que representam muito de um impulso e de uma ruptura que foi representada diante da elite cafeicultora de 22, em 1922, com um significado que foi além da sua semana como efeméride e que, sem dúvida, repercutiu numa série de eventos e transformações culturais e no pensamento da sociedade a partir dela, influenciando várias gerações, modificando, com derivados significativos. E a gente tem aqui, para este debate, em todo esse ciclo, uma preocupação com 3 eixos fundamentais. O primeiro deles é o eixo relacionado à história, à pesquisa em torno do acontecimento da Semana de Arte Moderna de 22. Há um segundo eixo ligado a territórios, a ocupação da cidade pelas artes, pelo pensamento, pela valorização da arte e da ciência, e um outro campo ligado às linguagens artísticas, às expressões que se espalham e se difundem na nossa cidade e no país inteiro. Evidentemente, o modernismo derivado de um futurismo que aconteceu na Europa e no mundo inteiro, teve impacto de seu momento histórico gerado para muitos outros derivados, e ele hoje se situa como uma importante reflexão de valorização do pensamento, da cultura, da ciência, das artes, que andam sendo muito atacados no nosso país. Então, eu gostaria de iniciar abrindo as falas de cada um de vocês. A gente vai ter uma condução muito tranquila, em que vocês abordam as suas ideias, os seus pensamentos sobre o significado do modernismo, tanto historicamente, quanto nos territórios, quanto nas linguagens hoje, dando ênfase ao que vocês desejarem. E numa segunda etapa, então, eu relaciono perguntas, a gente bate um papo e comente um do outro a sua fala, para que a gente tenha uma interação e um debate aberto de pensamentos necessários sobre a cidade, a interferência da arte e da cultura em nossas vidas e a valorização daquilo que está nas bordas da cidade e que precisa de expressão, visibilidade, representatividade, que precisa da diversidade bem colocada, que necessita do respeito na construção de uma perspectiva de que a gente não simplesmente comemore uma efeméride, mas dê valor ao espaço de pensamento que anda sendo muito atacado e que a gente deixa a criminalização da arte ser somente um fator ruim da história para virarmos a página em 2022, no sentido de simbolizar, para além de uma efeméride, mas uma retomada também das atividades culturais. Então, muito obrigado à presença dos nossos convidados de hoje, e eu vou começar, então, pela fala da Eliane Dias. Bem-vinda, muito obrigado, e vamos lá. Bom, eu tenho observações assim boas com relação à semana de 22. Fiquei meio que maratonando, assistindo aí sobre as aventuras da arte moderna. Então, eu fui de 1906 até 1920
e 45, pós-guerra, assim. E é uma coisa assim que parece, eu tive a impressão assim de que os artistas, é claro, com muita diferença, né? Diferença, hoje a gente tem internet, hoje ninguém vai morrer mais de pneumonia, né? Mas os desafios que a gente, fazendo esse paralelo de 1906, que foi a partir de quando eu comecei a fazer esse estudo, e foi até a primeira, tem 3 fases, né? Então, a Semana de Arte Moderna ela tem 3 fases, então eu fui da primeira até 1945. É claro que tem lá suas diferenças, mas os desafios de lá para hoje, 2021, 2022, são grandes desafios. São grandes, os desafios são enormes assim, hoje, fazendo essa analogia. Né? Então, essa união artística que aconteceu em 1914, né? Essa reinvenção que teve que acontecer, essa coisa de ter que trazer de novo um novo jeito de falar, de colocar para fora toda a inquietação, de brigar por um espaço, assim, de transgredir de verdade, e não ter medo da rejeição, não ter medo da informalidade, não ter medo da liberdade de expressão, de todos os itens, todas as características da arte moderna, ela tem que estar emplacada hoje. Eu vejo isso com muita dificuldade, porque as pessoas, todo mundo tem medo do cancelamento, né? Todo mundo age como o Apolinário, que era um escritor que escrevia, né? Mas ninguém age como Picasso, né? Que ia lá e transgredia, né? E eu sinto falta também hoje, e eu acho que a gente precisa retomar aquela coisa de da gente estar todo mundo junto, né? Da gente se entrar na barca, como eles chamavam, aquele espaço que os cinco artistas assim que começaram a fazer essa nova caminhada pela Semana de Arte Moderna, a gente entrar numa barca, na nossa barca, assim, da La Barca, e a gente se juntar e ficar e enfrentar. E isso sinto falta hoje. O que eu tenho visto da Semana de Arte Moderna para esse trabalho, eu vi que foi uma coisa assim, é lógico que tem a exclusão do negro, claro que o negro, a partir de 1922, ele teve mais liberdade de apresentar a sua obra de arte, de trazer sua arte de forma mais livre, de poder apresentar e poder aparecer. Claro que não estamos falando dos negros em 22, mas o que eu falo é que essa transgressão, ela está precisando, essa união e essa falta de medo, ela precisa ser retomada com urgência, porque fica todo mundo com medo do cancelamento e ninguém faz mais nada, todo mundo tem que ser politicamente correto. A salvação é o funk e o rap, né? Essa salvação está aí no funk e no rap, que transgride, que vem, fala do seu jeito e está fazendo arte. A arte precisa vir para a periferia também. Os curadores, as pessoas que trabalham com arte precisam vir para a periferia. A periferia é um celeiro da arte, né? Nada que nosso Condzilla vai falar daqui a pouco, e ele sabe muito bem do que eu estou falando. A periferia é um celeiro de arte. Nós temos inúmeros artistas prontos para fazer uma porção de coisa, mas, claro, que financeiramente são impossibilitados. Transgressores, artistas talentosos, com liberdade de expressão, com pontuação relativa, com figuras que pode ser que no primeiro momento pode ser que a gente acha que não é lógica, mas é lógica, com as cores que fogem do padrão, tudo está aqui na periferia, mas os marchands, as pessoas que cuidam da arte, elas não conseguem nos acessar. Então, eu acho que a minha contribuição para a questão, fazendo esse paralelo, vamos buscar esses artistas, onde estão? Vamos fazer essa curadoria, vamos fazer umas exposições
Vamos pedir essas exposições nos espaços de criação. Vamos ver as casas de cultura e colocar isso aí, fazer com que os artistas vão lá expor as suas obras de arte. Não, o slam, a música, acontece isso, né? O slam tá aí, ele acontece nas ruas, ele acontece, e o pessoal está fazendo arte em cada espaço você vai. Mas tirando o slam, a gente não consegue. Você não consegue ver uma... Eu tenho artistas maravilhosos. Eu conheço artistas maravilhosos. Eu comprei 3 quadros de um artista que é maravilhoso e que ninguém tem ideia de que ele está lá. Ninguém tem ideia que esse artista existe. Ele é maravilhoso. Eu tive coragem de comprar 3 quadros dele porque ele é maravilhoso. Lá na Assembleia tem uma exposição gigantesca de artistas não famosos lá. Gigantesca. A Assembleia, ela tem esse lado bom, né? Que ela tem lá inúmeras exposições. Então, para a semana de 22, para comemorar esses 100 anos, eu acho que começa por aí, buscando as exposições dentro das casas de cultura. Vamos fazer essa exposição. Eu quero ver quem está lá. Eu quero ver quem é que fez um vaso, quem desenhou uma flor, qual é o novo cubista, quero saber quem é o novo Picasso, quem é que está vindo transgredindo, o que a periferia está dizendo. Né? Eu fico querendo falar tudo de uma vez, mas eu espero que tenham entendido assim, essa analogia, assim, essa coisa do que aconteceu em 22 e é necessário que aconteça agora. É necessário. Eu sinto essa necessidade. Eu sinto falta de artista que dança com mais gana, sabe? Com mais vontade. Eu sinto falta da voz ser entonada mais para fora, de artista que venha, que grite. Eu sinto falta disso. Eu acho que a gente tinha que estimular isso. Mas para a gente estimular isso, a gente tinha que acolher. Então, a gente tem que pegar e falar assim, tem um clube de artistas aqui, porque na semana de 22 existia um clube de artistas, eles começaram com 5 e depois tinham lá vários artistas que se encontravam no mesmo espaço, eles ficaram lá por 5 anos se encontrando e criando, se encontrando e criando, e fazendo, um escrevia poesia, o outro pintava, e criando o tempo todo. De repente, claro que a coisa foi evoluir, conforme vai absorvendo conhecimento, as coisas vão mudando, mas tinha total autonomia para colocar para fora. Aonde está esse espaço hoje? A Secretaria de Cultura tem esse espaço que o artista pode ir lá, entrar, colocar seu espaço, criar o espaço dele, está livre para ele fazer o que bem entender. Tem lá uma tela em branco que ele pode chegar e falar, ó, isso aqui é para você, essa tela, esse espaço aqui é seu, você pode ficar aqui, vai juntar todo mundo aqui, vai escrever. Isso seria divino. Eu ia ficar lá só olhando assim, ó. Só olhando, observando. Então, um monte de coisa eu vou falar esse pouquinho aqui, depois a gente segue. Obrigado, Eliane. Eu acho que é muito importante, ficou muito claro, evidentemente. Eu acho que essa ligação da transgressão daquele momento de 22 e o que ela significa hoje. Né? Eu acho que é importante, e essa visão também do que essas duas linguagens, que é o rap e, evidentemente, o funk, representam de transgressão por serem linguagens de grande alcance popular, diretas, de representatividade muito forte, e que, às vezes, pela academia, não são vistos como uma representação e expressão artística condicionada a esse status, né? Então, realmente, é nesse sentido que a gente está colocando essa discussão. E já que a gente está na ordem alfabética, eu passo a palavra para o Conde Zila, e ele faz a fala dele. Depois a gente volta com você, Eliane, vamos abrindo a conversa para o professor Marco Antônio, para a Renata, e a gente vai interagindo aqui. Fique tranquilo, eu acho que o nosso papo está ótimo. E vamos lá, Conde Zila, queremos te ouvir a partir do seu ponto de vista e também já abordando essas questões que a Eliane já colocou. Olá, boa noite a todos. Queria agradecer aí a oportunidade. Valeu, Ale Youssef, conta comigo sempre. Queria dar aí a boa noite para as queridas, a minha amiga Eliane Dias, saudades de você. Renata, um prazer te conhecer, estar contigo aqui. Hugo, obrigado. Marco Vila e a Patrícia também, que é minha professora aí sempre
me colocando em situações para eu aprender com um time maravilhoso como esse. Acho que a arte ela sempre vem tentando retratar turbulências, situações aí causadas pela política, turbulências sociais, econômicas, mas eu acho que pensando 100 anos depois, a gente acaba revisitando, revivendo esses momentos, mas hoje não mais a elite paulistana tentando se desassociar de uma cultura eurocentrista, mas acho que São Paulo se reconhecendo como uma cultura mesmo, né? O Brasil lutando pela sua própria cultura, inspirado em muitas coisas, mas produzido e criado aqui no nosso território. Isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que lutar com unhas e dentes aí para a gente sempre valorizar o que foi produzido aqui por nós. E eu tenho algumas coisas que eu gostaria de trazer aqui que não faz, na minha cabeça pelo menos, mais tanto sentido. Eu passei por isso em alguns momentos da minha vida, que a arte ela tem que ser apenas para registrar o momento ou para trazer uma transformação ali, inclusive porque a arte ela acaba se tornando também um produto comercializável, né? Se gerou uma indústria aí através da arte e muita gente tem olhado nesse viés aí. Mas eu acho que a arte ela tem que causar um impacto social e um impacto ambiental aí também, né? Eu acho que não é apenas você registrar o momento que você está vivendo, e eu já passei por isso algumas vezes, mas realmente gerar uma transformação. Transformação essa que na era da tecnologia que a gente vem vivendo, é muito importante associar a tecnologia à nossa arte. Muito importante associar análise de relatórios, por exemplo, para criar arte, para promover arte, para distribuir arte. E isso é muito curioso, porque me chama a atenção a fala da Eliane aqui, que ela disse que a gente tem que apoiar uns aos outros, né? Lá atrás, há quase 100 anos atrás, eles estavam apoiando uns aos outros. E hoje a gente está vivendo esse momento aí do cancelamento, que é muito perigoso, mas ao mesmo tempo ele também gera uma receita. Então faz parte dessa indústria do faturamento aí criticar a obra, criticar a arte de alguém para gerar uma audiência, para você criar uma receita através de uma outra coisa. Isso acaba minando os nossos sonhos, isso acaba minando os nossos desejos e até a vontade de distribuir. Quais caminhos distribuir, né? Porque antigamente você distribuía isso através de um museu. Hoje você tem 40 redes sociais, cada um com um perfil diferente, cada um com um comportamento, um consumo diferente. E além dessas 40 meios, 100 meios de distribuir a arte, também tem os dispositivos que consomem cada tipo de arte. Então, isso tudo eu acho que são coisas que a gente tem que pensar para 100 anos depois desse movimento de 1922, que, sem sombra de dúvida, faz parte hoje do nosso cotidiano, faz parte hoje do nosso dia a dia. E falando em construir, em criar arte para impacto, impacto real mesmo, transformação real, não papo furado. Eu acho que eu estou tenho pensado muito num termo que eu ouvi esses dias que me chamou muita atenção, que é o edutainment, que é a educação misturada com o entretenimento. Eu acho que o entretenimento, pelo entretenimento, ele é raso, ele é válvula de escape, mas ele tem um poder de transformação muito grande, e eu acho que a gente tem que usar a tecnologia para entregar a mensagem certa, entendendo quais caminhos e qual é o consumo para cada um desses canais de distribuição de arte. Continuando a conversa, acho que você estabelece alguns pontos significativos em relação à tecnologia de distribuição, né, o impacto social da expressão artística, né, e essa questão de não ser somente um registro do momento, que é muito importante. Às vezes é aniquilador da própria arte achar que ela é somente um reprodutor daquele tempo, como se não considerasse o impacto dela historicamente do que ela vai refletir para diante. E você levanta a palavra entretenimento, que muitas vezes é uma maneira de desqualificar e de cancelar a própria expressão artística
como se ela fosse menor porque ela entretém, né? O próprio autor teatral Bertolt Brecht defendia que toda arte diverte. Ela pode divertir com profundidade ou sem profundidade, mas é a função social dela a diversão. A arte não é um impulso somente para a gente ficar dentro da cabeça martelando ideias, assim como uma colocação diante da sociedade, interferência de que ela possa ser transformada. E eu queria aproveitar esse gancho e passar a palavra para o professor Marco Antônio, porque com certeza o Vila vai trazer para a gente aí também uma visão desse contexto histórico, né, e a sua visão do que significa este momento hoje, em que a gente tem a tecnologia que tem uma similaridade com o momento de transformação de 22. Em 22, o impacto das cidades, a velocidade da luz elétrica, do automóvel, isso tudo teve um impacto muito grande no futurismo e no modernismo, como maneira de expressão mais sintética, mais imediata e mais rápida. E hoje a gente tem a velocidade das telas nas redes sociais, na internet, aqui na nossa mão, um celular, em que a gente agiliza a informação. Isso muda o impacto da velocidade do pensamento e certamente muda a nossa relação com a expressão e a própria distribuição, como bem falou o Conde. Então, queria passar a palavra para o professor Marco Antônio. Bem, boa noite, eu agradeço o convite, né? Eu estou pensando, 22 é uma coisa complicada, viu? No sentido cultural, no sentido político. É bom lembrar, você fez referência aí ao Manifesto Futurista, lembrar que o Marinetti virou fascista nos anos 20 na Itália, entrou na Academia de Letras, nada pior do que um modernista do que entrar numa Academia de Letras. E a última grande cerimônia do fascismo foi o enterro do Marinetti no final de 1944 em Milão, quando o Mussolini já não era mais aquele duce, já era a República Social Italiana, né? Lembrar que no caso brasileiro, o modernismo teve gente à direita, gente ao centro e gente à esquerda, e as diversas esquerdas e as diversas direitas. Você teve integralista, você teve o movimento bandeira, teve socialista, teve comunista, teve liberal, tudo dentro do modernismo brasileiro. E mesmo aqueles que não participaram dos 3 dias de 22, mas que representam o modernismo brasileiro. Acho que tem algumas coisas interessantes. Uma, porque São Paulo, né? A maior cidade do Brasil não era São Paulo, era o Rio de Janeiro. Para você ser alguém na literatura, você tinha que morar no Rio. Se você não morasse no Rio, zero, você era um nada. Então, o Rio de Janeiro, todo mundo, se você for pegar os grandes escritores brasileiros, ou tem aqueles que nasceram na cidade do Rio de Janeiro, muito poucos, a maior parte veio de outros estados, e estados distantes, né? Veio do Maranhão, pegar o Arthur Azevedo, a Luiz Azevedo, isso para pegar entre outros. Todo mundo tinha ido para o Rio de Janeiro, afinal lá era a capital federal, e de lá que se fazia tudo, política, cultura. E outra coisa, para ser intelectual na República Velha, tinha de ser funcionário público. Não tinha jeito. Você precisava estar no aparelho de Estado. Se gostasse ou não gostasse. Isso já desde o final do Império, assim como na República. E o grande aparelho de Estado estava sediado na capital, lá no Rio de Janeiro. São Paulo, nesse sentido, é uma enorme diferença. É a segunda cidade do Brasil, nesse momento, em população, em 22, mas já é uma cidade totalmente diferente. Muitos anos depois, em 54, quando do quarto centenário, houve uma série de atividades, de congressos em São Paulo. O quarto centenário foi uma coisa importantíssima, diferente dos 450 anos, que não aconteceu quase nada, mas nos 400 anos foi uma coisa, a cidade parou, o ano inteiro de atividades, congressos internacionais, e São Paulo estava no auge, era a cidade que mais crescia no mundo, né, naquele momento. O Florestan Fernandes tem um ensaio que está no Mudanças Sociais no Brasil, que diz uma coisa lá muito importante, que ele apresentou na Biblioteca Mário de Andrade, inclusive num congresso da Unesco, que lá foi realizado, dizendo que é a primeira cidade burguesa do Brasil. Então, é isso que explica 22. Cidade burguesa no sentido de mobilidade social, né? Em que as classes sociais do capitalismo se constituem. É diferente do Rio, em que a presença do Estado e do funcionalismo público, e você tem uma pequena classe operária. No caso de São Paulo, não. São Paulo é o locus privilegiado da industrialização. As grandes greves operárias da República Velha foram aonde? São Paulo, 1905, 1906, 1917, especialmente a célebre greve de 1917, e 1919, né? Quer dizer, aqui você tem uma classe operária que era estrangeira, em sua maioria, né? De italianos, espanhóis, portugueses e poucos brasileiros nesse momento histórico. Portanto, você tinha em São Paulo a presença do capitalismo. Lembrar que, eu brinco, se a Semana de Arte Moderna fosse no Rio, seria uma atividade do Estado.
a Semana de Arte Moderna foi em São Paulo, foi uma atividade privada. Quem é que financia a Semana de Arte Moderna? É um grande cafeicultor, é o Paulo Prado, né? Então, você já tem uma outra presença, uma coisa um pouco já diferente do que o Rio de Janeiro. E você tem uma cidade, São Paulo é global antes da globalização. Em 1900, a maior parte da população de São Paulo não falava português, era a presença de italianos e espanhóis, né? Quer dizer, isso se você ler no romance muito tempo depois, publicado Brás Bexiga Barra Funda, do Alcântara Machado, filho, não do pai, né? Ali está presente. É uma forma muito particular de falar que nasce aqui em São Paulo. Então, São Paulo, nesse sentido, tem todas as contradições do capitalismo, né? Se você ler as memórias dos modernistas, Menotti e Del Picchia, depois o Cassiano Ricardo, que não estava em 22, mas é um brilhante modernista, injustamente esquecido, Vamos Caçar Papagaio, é uma obra-prima. Você passa pelo Paulo Duarte, que ainda era muito jovem, era um jornalista, mas que escreve sobre o período, passando pela figura maior, provavelmente, Mário de Andrade, você vai passando, e aqueles que não puderam vir, como o Manuel Bandeira, né, que depois vem a São Paulo, mas não pôde vir em fevereiro de 22, você vai vir desenhando como que essa cidade é contraditória, né? Lembrar, por exemplo, que os modernistas paulistas, nos anos 20, eles estão vinculados ao aparelho do Estado. O Menotti Del Picchia é editor do jornal do PRP, que era o Partido Republicano Paulista, o Correio Paulistano, né? E depois vai ser eleito deputado pelo PRP nos anos 20. Plínio Salgado, antes de ser integralista, é do PRP, né? Deputado também. Cassiano Ricardo nunca foi candidato por partido algum, mas era funcionário do Palácio de Governo, que na época era no Campos Elíseos, na Avenida Rio Branco. Então, você tem uma relação um pouco mais complexa. Você tem uma elite política em São Paulo que é contraditória, né? Se, de um lado, o Partido Republicano Paulista ganhou todas as eleições na base da fraude, porque o voto era descoberto, só votavam homens alfabetizados, portanto, você vai excluindo o colégio eleitoral, e ganhou todas as eleições, porque fraudava todas as eleições, o Partido Republicano Paulista, ele construiu um moderno aparelho de Estado. Olha a contradição. Adolfo Lutz, Butantan, tudo que está bem agora. Escola Politécnica, Faculdade de Medicina, Escola Luiz de Queiroz, Caetano de Campos. Então, todo o aparelho de Estado moderno, com base na Terceira República Francesa, foi o PRP que criou. No campo da cultura, se você for ver o Menotti Del Picchia, Menotti Del Picchia nas memórias, ele declamava os poemas modernistas no Palácio de Governo, quando o Carlos de Campos, que morreu cedo, ainda quando era governador, ali, em pleno Palácio de Governo. Então, veja as contradições. E, ao mesmo tempo, esse governo reprimia as greves operárias, como em 1917, especialmente, né? Então, a coisa é um pouco complicada, não é tão simples a gente entender. E tem a presença do andar de cima. O Oswald de Andrade era milionário, né? O pai dele era um grande incorporador. O pai dele loteou Cerqueira César, né? O pai dele, toda essa região aqui próxima ao Jardim Paulista, onde eu estou, foi o pai que loteou. O seu Andrade, que era vereador, ele fala isso nas memórias, sobre as ordens de mamãe, né? E era muito rico, ele perdeu todo o dinheiro do pai, não sobrou nada quando ele morre, acho que em 1954, se não me engano. Então você tem um cara lá do andar de cima, agora tem os do andar de baixo, inclusive aqueles, o Mário de Andrade é um mulato, vale lembrar, né? Tem de ser destacado, que já vem de outro corte social. Então você tem uma coisa muito plural, tem os que vêm do interior, como o Menotti Del Picchia, que tinha desejo de ascensão social, de através do estudo e da presença da estrutura de Estado ascender socialmente. Então, é uma coisa bem complexa. Agora, saber o que foi a semana, a influência dela, é complicado, porque o Oswald de Andrade vai para a esquerda, o Mário de Andrade fica no campo, grosso modo, do liberalismo, tanto que apoia 1932. O Cassiano Ricardo e Menotti Del Picchia e o Plínio Salgado, que são 3 amigos, estão sempre juntos, tal. Os 2 primeiros fundam um movimento chamado Bandeira, que no fim não deu em nada nos anos 30. O Plínio Salgado funda algo importantíssimo em outubro de 32, que é a Ação Integralista Brasileira, que é o primeiro partido de extrema-direita, né, um movimento tipo fascista, o maior
primeiro partido de massas da história do Brasil, por incrível que pareça, né? E que vai durar muito pouco tempo, até o golpe do Estado Novo de 37. Então, veja as diferenças que tem entre... e eles escreviam no órgão do PRP, grande parte publicava no Correio Paulistano. Os modernistas mineiros, e o Carlos Drummond de Andrade fala isso, se você olhar, eles escreviam no Diário Oficial de Minas Gerais, chamado Minas Gerais. Quer dizer, e depois vão todos para o aparelho de Estado após a Revolução de 1930. Lembrar que o Drummond é chefe de gabinete do ministro da Educação durante 11 anos, do Gustavo Capanema. Então, você tem uma coisa complicada. O jornal o Globo, de sábado, publicou um artigo, que é uma coisa já só por causa do centenário de 22, lembrando que 22 é uma invenção da USP. A USP inventou literariamente em 1922. E imputa ao Antônio Cândido essa invenção. E data, o que é tudo exagerado, em 1972, quando do cinquentenário. Eu lembro, em 72, já morava aqui em São Paulo, foi reeditado as obras completas do Oswald de Andrade. O regime militar também é contraditório. O regime militar editou a preço de banana as obras completas do Oswald de Andrade. Você pagava R$10 por cada volume, aproximadamente, e tal. São as contradições brasileiras. O MASP teve também, aqui perto, teve as exposições, tal. Se falou em pleno auge do regime militar, hein? Mas tudo bem. Vamos entender como o nosso país não é fácil. Aquela velha história, o Brasil, dizia o Tom Jobim, não é um país para iniciantes. Né? Para entender isso daqui é complicado. Então, você tem um processo aqui que se constrói, e o Globo estava querendo polemizar, dizer assim, ela não teve importância nenhuma. É o Antônio Cândido que inventou 22, tal. Que importância teve nos anos 30? Não fala isso, mas pensa isso, eu presumo, o autor do artigo. E por quê? Aí tem uma outra questão interessante. Para a gente polemizar, pensar, o que marca os anos 30 no Brasil? É o romance regionalista, não é? O que vai marcar? Qual é o melhor livro do século XX brasileiro? Provavelmente é Vidas Secas. Né? Vidas Secas, nós estamos falando do Graciliano Ramos. Né? Era um conto que virou um livro, né? Que era o conto Baleia, virou Vidas Secas. Qual é o outro grande livro dos anos 30? De uma moça que tinha 19 anos, que ninguém acreditava que ela tinha escrito. A Raquel de Queiroz, o 15. 15 é uma obra-prima. Né? O Adolfo Casals Monteiro, grande crítico literário, que ficou anos aqui no Brasil, exilado do salazarismo, né? Sempre destacava a qualidade literária do 15. Então, se você for passar os grandes romances regionalistas, né? Não tem a temática modernista. Tem a temática do Manifesto Regionalista de 1926 em Pernambuco. Eu estou dizendo isso porque para ver quão complexa é a questão, né? No campo das artes plásticas aí é uma outra história, né? Aí podemos discutir outras coisas, mas no campo da literatura, da poesia e da prosa, a influência nos anos 30, e olha, nós temos o anos 30 é terrível, hein? É a pior década do século XX. Salazarismo, franquismo, stalinismo, fascismo, nazismo, ditadura no Brasil, né? O Estado Novo, 37. A Repreti começa antes para a classe operária e para os opositores, desde a rebelião comunista de 35. O Graciliano é preso em 36, 10 meses. 10 meses. E sem ordem formal de prisão, sem processo, e é libertado também sem ordem, sem nada, tal, né? Trazido lá de Alagoas, né? Para o Rio de Janeiro. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? É que é necessário contextualizar, entender o que significou, então, efetivamente. No campo, por exemplo, o Manuel Bandeira, toda a produção poética do Manuel Bandeira, que se inclui dentro do modernismo, mas não tem a ver uma relação direta com 22 de São Paulo. E, por fim, para não me estender muito, que eu já falei demais, essa relação entre os modernistas paulistas e a estrutura de Estado. Foi falado da questão do nacionalismo brasileiro. Qual é o símbolo desse nacionalismo? O Mário de Andrade. Né? O Mário de Andrade, que é uma espécie de secretário da cultura, o primeiro da história, vale lembrar, né? Que é uma espécie de... Nem a França tinha Ministério da Cultura, foi criado em 1958 pelo De Gaulle, foi o Malraux, né? Ficou 10 anos André Malraux como ministro da Cultura. Aqui, muito antes, em 1935, se não me engano, era o Fábio Prado o prefeito. Isso quem conta é o Paulo Duarte, que era muito amigo do Mário de Andrade, tem até um livro de cartas que eles trocam.
O Fábio Prado é um homem da elite cafeira, né? E do então Partido Constitucionalista do Armando Salles Oliveira. E abre espaço para que o Mário de Andrade seja o secretário, vamos chamar de Cultura, venha a biblioteca, esse é o momento da biblioteca, as bibliotecas circulantes, a invenção do Mário de Andrade, levar ônibus na periferia como biblioteca, aquela biblioteca circulante, a questão de conhecer o que é o povo, o turista aprendiz. É isso, né? Antes que ele escreve, claro. Né? Então, você tem um Estado que também quer saber quem é o Brasil no campo da cultura. Mas esse mesmo Estado que reprime a participação das classes populares na cena política e reivindicações trabalhistas. Então, e o Estado Novo, por fim, que vem muito essa ideia de Brasil, o Estado Novo marca muito isso, a criação do serviço do patrimônio importante, Patrimônio de História Artístico Nacional, com o Rodrigo Melo Franco. O Mário de Andrade vai para o Rio, fica 3 anos lá, de 38 a 41, odeia o Rio de Janeiro, por sinal, tanto que é o período que ele chama de seu exílio, é a questão do Estado. Então, só que aí é um Estado autoritário, modernizador. As coisas aqui são complicadas. É um Estado autoritário, mas que moderniza as relações, o Estado Central, né? Que moderniza as relações sociais e que está em busca do Brasil. Quem é o brasileiro? Né? Onde está o Brasil? O que é o brasileiro? Tal? E, ao mesmo tempo, escamoteia as contradições de classe existentes na sociedade, com a repressão bárbara do Estado Novo. O Estado Novo matou mais que a ditadura militar. A gente esquece um pouco isso, né? Em termos de repressão. Aqui em São Paulo foi uma barbárie o que foi o Tribunal de Segurança Nacional em São Paulo. As torturas, desaparecimentos, uma coisa tenebrosa. Só que não foi feito por militares, foi feito por civis, que é diferente do regime militar. Teve a repressão civil, mas fundamentalmente foi militar, né? No caso da ditadura do Estado Novo, não. Então, as contradições do modernismo, né? Como é que isso ocorre em São Paulo, só poderia ser em São Paulo, né? Porque era a cidade moderna, a cidade capitalista, em que as contradições estavam mais afloradas e onde havia o mundo aqui presente. Né? Essa história de ser a primeira cidade, ser global antes da globalização. E cria, portanto, essa novidade. Agora, em termos políticos, lembrar que é o mais variado possível. Hein? Insisto, você tem tudo lá. Você tem extrema-direita, tem direita, centro-direita, centro-esquerda e esquerda. Esquerda light, que era o Oswaldo Andrade, que ele foi tudo. Né? Mas tem tudo. Então, a gente não imaginar que o modernismo está contra a ordem estabelecida, em hipótese nenhuma, né? Contra a ordem capitalista, as contradições, ela aparece. Você vê o quadro Operários, por exemplo, a classe operária está lá. Seria impossível, provavelmente, ver aquele quadro vai em Porto Alegre naquela época, ou em Salvador, mas está em São Paulo. Por quê? Porque o locus privilegiado da luta de classes é São Paulo. A gente teve literalmente uma aula aí, para quem não conhece a história do modernismo, acho que uma contextualização super importante, que coloca exatamente os conflitos e as opções políticas na visão de cada um dos componentes. Né? E é importante ressaltar essa raiz de que você tem um caminho de pessoas que participaram da semana e que simbolizaram algum pensamento mais à esquerda e outros que foram absolutamente à direita, como é o caso do Plínio Salgado com o integralismo, e toda essa distribuição política. Né? Ela tem também uma referência importante na sua fala, quando cita o professor Florestan Fernandes, na situação de um pensamento, de uma estrutura burguesa no país, que mais tarde o próprio Oswaldo de Andrade vai notar no seu Rei da Vela, quando ele traduz a diferença entre um país medieval e um país capitalista, né? E como essa dissintonia é permanente na alma brasileira, de que a gente vive vários quadros de realidade, essa complexidade, para quem é de fora do país, tem uma dificuldade de compreensão, e que o próprio movimento antropofágico do Oswaldo de Andrade vai buscar como uma síntese dessa expressão de absorção de culturas externas, né? E de deglutição e devolução delas por uma visão brasileira, tirando do campo a visão nacionalista mais restrita daqueles que eram, como o Menotti ou como o Plínio Salgado, que adotaram o nacionalismo com uma raiz mais de defesa da ideia da pátria, né? Enquanto que existia uma defesa de um pensamento brasileiro pela visão do próprio Mário, que constrói
essa primeira direção que vira a Secretaria de Cultura, ele é um precursor desse tipo de pensamento da política cultural voltada para a cidade, e um direcionamento também daquilo que os modernistas tinham inicialmente como uma pretensão, e eles mesmos manifestam através de cartas, né? Finalmente vamos poder sobreviver, ganhar dinheiro, Menotti com Mário trocam cartas nesse sentido, até zombando no outro pela dificuldade de sobrevivência, o que coloca um ângulo de diferente, que é exatamente não viver atrelado ou dependendo da estrutura do Estado para sobreviver. Essa contradição é bastante interessante da gente notar e que tem a ver com um quadro atual, de como a gente consegue ter um desenvolvimento de um mercado de artes, né, que sobreviva, isso que está na fala do Condzilla de alguma maneira, de como a gente tem uma independência na relação com o Estado, está na fala da Eliane, na maneira como ela traduz, de que maneira os espaços culturais da cidade podem ter telas brancas, onde possa ter a expressão e a gente possa ir lá vivenciar. E eu aproveito a carona e dou o gancho para a fala da Renata de Almeida, que é à frente do principal festival de cinema da cidade de São Paulo, sabe que essa intersecção daquilo que é uma expressão de fora, aqui dentro, de como ela é deglutida aqui, como as expressões nacionais se colocam e como é também a construção de um mercado que não tenha tanta dependência do Estado para a sua sobrevivência. E depois a gente volta na matemática daquilo que é o ângulo eurocentrado dessa visão. Mas a gente pula essa etapa para a gente primeiro ouvir aí a Renata e a fala dela, que ainda não fez, e aí depois a gente volta no debate com a Eliane, com o Conde e com o professor Marco Antônio. Obrigado, Renata, por favor. Obrigada, Hugo. Obrigada, Lê. E parabéns pela essa iniciativa. Eu acho que é muito importante, nesse momento que a gente vive, pensar um pouco para frente, né? Pensar, se você pensar que a semana de 22, né? A Primeira Guerra Mundial acabou em 1918 e a gripe espanhola acabou em 1920, né? A gente está ali nos anos 20, que são chamados os anos loucos, porque os anos loucos é um ano de que todo mundo estava temeroso do seu futuro, do dia de amanhã, então existiu uma loucura geral de se arriscar, né, nos anos entre guerra, nos anos 20, e você vê que hoje a gente vive essa questão da pandemia, né? A gente teve uma sensação também de você ficar temeroso pelo dia de amanhã, de uma questão de insegurança muito grande, né? E se você pensar também, eu espero que o nosso 22 também a gente viva esse momento de uma certa alegria e de um certo alívio, né? O fim de uma pandemia, né? A gente não está em nenhuma guerra mundial, mas a gente está vivendo uma tensão política muito grande, especialmente no Brasil. E antes mesmo com Trump existia uma questão política de movimentos também de extrema-direita na Europa, né? Todas as artes foram representadas na semana de 22, menos o cinema, né? Por quê? O cinema era muito forte na Europa, nos Estados Unidos já, né? Tinha o expressionismo alemão em 22. Você vê, o gabinete do Dr. Caligari foi feito em 1920, o Mr. Mabus do Fritz Lang já foi feito em 22, o Encoraçado de Potemkin na Rússia, né, do Eisenstein, vai ser feito em 25. Quer dizer, no mundo inteiro o cinema já era um movimento forte, mas não no Brasil. E o pouco cinema que existia no Brasil, ele não tinha nada dessa veia modernista. E apesar do Mário de Andrade ser até um cinéfilo, escrever, o Manuel Bandeira também escrever sobre o cinema, ele não entrou na semana de 22, né? Você vê a literatura, poesia, música muito forte, artes plásticas, arquitetura, mas não o cinema. O cinema modernista, quando ele chega com um cinema novo, porque esse sentimento modernista, né, que depois também vai virar aquele movimento antropofágico, que é você pegar influências, né, influências externas, influências internacionais,
e você deglutir, né? E fazer um produto brasileiro, valorizando o brasileiro, é um pouco também o que o funk e o rap fazem no Brasil. Porque não é um funk e um rap igual dos Estados Unidos. O funk ele tem o samba, tem o chorinho, tem tudo junto, né? Então, eu acho que esse também é um movimento antropofágico. O cinema novo, ele teve a valorização, né, do que era nacional. E o grande expoente foi o Glauber Rocha, né? Se você pensar desde o primeiro filme, Barravento, Deus e o Diabo na Terra do Sol, Terra e Transe, e o Joaquim Pedro de Andrade, que fez o Macunaíma, mas o Macunaíma, pensa bem, ele foi feito em 1969. Então, às vezes, a influência do movimento modernista ela não vai se dar nos anos 30. Ela vai permear toda a cultura brasileira, né? Porque você vê, são filmes feitos em 64, 62, 67. O Homem do Pau-Brasil, que é o filme que Joaquim Pedro de Andrade fez sobre o Oswald de Andrade, é de 81. Então, o que eu acho que vai ser os novos modernistas, né? O que a gente vai pensar? Eu acho que é o audiovisual. É o que não teve na semana de 22 e é o que está acontecendo agora, de uma maneira muito forte. O Condzilla, né? É o audiovisual. E se em 1822 foi uma independência política, 1922 foi uma independência econômica, né? 2022, que independência que a gente está vivendo, né? Que o movimento ele é mais abrangente. Eu acho que é dos grandes meios de comunicação, porque hoje, apesar de todas as dificuldades com a internet, você começa um movimento, pode ser da periferia e tudo, você consegue, ainda com muita dificuldade, chegar nas pessoas e as pessoas conseguem se expressar também. Então, eu acho que o audiovisual, né, seja o cinema, seja clipes, seja projeção no teatro municipal, isso vai ser muito importante, porque hoje, e até com a pandemia, a gente vive isso, né? Hoje o audiovisual é uma linguagem que em 22 a literatura e a poesia declamada no teatro municipal significou. Porque hoje o audiovisual ele está em todos os lugares. A gente, com a pandemia, todo mundo em casa, está sobrevivendo um pouco com o audiovisual, claro, um monte de gente que não pode ficar em casa, está trabalhando, mas muito a gente está... E as diversas formas de arte, né? Você vê... Então, eu acho que essa vai ser um dos grandes movimentos dos novos modernistas, que eu acho que é o que já está acontecendo. E é uma independência também, que eu acho, artística, que é o que a gente tem que procurar em 2022, que é uma independência da oligarquia. Se o movimento modernista de 22 ele foi feito graças a uma elite cafeira, mesmo que o Mário de Andrade não era dessa elite cafeira, não era herdeiro dessa elite cafeira, como Oswald de Andrade, ou rico, como Tarsila de Amaral, ou Anita Malfatti, a maioria do movimento existiu graças a essa elite, que grande parte dos artistas estudaram fora, vieram, e como tinha os movimentos futuristas, o surrealista não foi um pouquinho mais tarde, foi em 25, né? Mas o expressionismo e tudo, eu acho que a diferença para os novos modernistas é o que é produzido na periferia, né? É você juntar, não só levar o que é produzido no centro para a periferia, mas o que é produzido na periferia para o centro. Porque se por um lado, com o globalismo e tudo, que São Paulo, a gente, às vezes, para o que é internacional, porque é estrangeiro, a gente tem um acesso muito fácil,
né? O que às vezes está mais próximo, que pode ser na periferia, a gente não tem o conhecimento tanto quanto algo de estrangeiro. Mas como a gente não pode, acho que, cair num movimento, como que chamava o movimento que foi para a extrema-direita, que o Vilas, eu acho que era do ANTA. Da ANTA. Sim. E tem um verde amarelismo também. Isso, que foi um derivado. Foi o movimento antropofágico, foi o movimento da ANTA, que foi do supernacionalismo. Isso. O que eu acho que é mais rico, que é o que o Conde, um monte de gente já faz, é o movimento antropofágico. Porque o que é estrangeiro não é necessariamente o nosso inimigo. O que a gente tem que fazer é deglutir tudo, né? Esse movimento antropofágico, ele vem da história do bispo Sardinha, né? Vocês devem saber que foi engolido pelos índios, né? Então, é um pouco isso, né? Eu acho que, o que você falou, Hugo, a gente tem que valorizar o que é nacional, o que é nosso, o que é brasileiro, mas sem ir para um extremo nacionalista, né? Porque sempre o extremo nacionalista ele é muito perigoso e então eu espero assim que 2022 a gente tenha ali no municipal, né? Que a gente possa fazer essa grande festa pós, né? Não é pós gripe espanhola, mas é pós a Covid, né? E pós também esse momento político que a gente tem vivido desde 2018, né? Que tem sido tão tenso e ao mesmo tempo violento também contra todas as artes. Eu acho que a gente está conseguindo traçar aqui um ótimo panorama de ângulos de visão muito complementares, né? Então, eu queria lançar uma pergunta para os quatro, fiquem à vontade para responder, de como a gente resgata esse sentido que a Renata acabou levantando de independência. Essa independência, ela tem a ver com a fala dos quatro, né? Ela tem a ver com o modernismo, porque o modernismo também usou de pretexto a comemoração dos 100 anos da independência do Brasil, né? E a gente vai viver ano que vem também o confronto dessa ideia, porque a independência no Brasil passou a ter um símbolo de patriotismo também muito grande. E se a gente falar de independência em termos gerais, ele significa também independência dessas produções, das suas relações de viabilidade e fomento, das suas possibilidades de patrocínio ou não, de como ela existe, especialmente depois de uma crise tão impactante para o setor cultural como tem sido essa pandemia. Para além e se somando à criminalização que o governo federal estabeleceu desde 2018 em relação à cultura e visivelmente na pandemia em relação à ciência, de uma forma de distrato ao conceito geral do que significa o pensamento na sociedade, um desprezo a esse sentido, né, do pensamento mais amplo sobre a sociedade, a reflexão, que estão embutidos na ciência e na arte de maneiras evidentemente diferentes, mas fundamentais para a vida na sociedade. Eu queria saber para vocês, como é que vocês encaram as relações de independência, seja pela sobrevivência das artes, ou seja também para que ela se coloque diante desse panorama que a gente enfrenta de crise nesse momento e qual será a perspectiva para as artes nesse momento. Então, eu lanço a pergunta para os quatro. Quem quiser responder primeiro, por favor, sinalize e fique à vontade para responder. Eu quero responder. Vai lá, Conde. Quem tinha dúvida da importância da arte, eu acredito que não tem mais durante esse período que a gente tem vivido aí de pandemia, né? Eu acho que a arte segurou a onda aí de muita gente, qualquer tipo de arte. Acho que quase todas as pessoas, para não falar todas as pessoas, tiveram que ter acesso a isso em algum momento, seja ouvindo alguma canção, seja assistindo um programa, uma série, lendo um livro. A gente falou muito sobre independência e um dos canais pelo qual deu a oportunidade de ter essa independência, de ter a liberdade, foi a internet. Foi a internet. Esses meios digitais, esses meios virtuais
tivemos aí exposições virtuais, tivemos shows virtuais. Então, a internet é um caminho aí para... Não é nem para construir, porque já está sendo construída essa liberdade, né? Essa independência de como expor a sua arte, como distribuir, como apresentar a sua arte para o público. Eu só fico com medo de... Primeiro, eu fico muito feliz com uma coisa, que é, antes não tinham muitas ferramentas para o público documentar, registrar se ele gostou ou não. Hoje tem o like, o dislike, o comentário, a resposta do comentário. Tudo isso são KPIs, são indicadores para ter a certeza se aquele tipo de arte foi bem recebida ou não. Inclusive, isso pode ser muito produtivo, muito interessante e, ao mesmo tempo, pode ser muito perigoso para artistas que têm têm mais ousadia de ter uma arte mais livre, criar algo mais com um pensamento mais diferenciado do que o que está sendo considerado tradicional ali naquele momento, né? Então isso é uma coisa que me deixa muito feliz. Hoje o grande público tem acesso para falar se gostou ou se não gostou da arte. Ao mesmo tempo, existe um interesse em manipular esses dados também. Então, é uma faca de dois gumes, é muito perigoso isso, porque existe sim um interesse em aumentar a base de fãs e eu não vejo isso como um problema, mas eu vejo isso como um ponto de atenção. Porque a partir do momento que você promove, que você acelera um nicho, acelera um determinado estilo de qualquer uma das artes, você já construiu aquela base, você precisa acelerar outro. Então, esses indicadores, eles podem ser manipulados e isso tem que ser olhado como um ponto de atenção. Mas, sem sombra de dúvida, falando de liberdade, falando de independência, acho que a internet veio para ser este canal que todo mundo dentro das suas casas ou na rua com um computador de bolso, conhecido como celular, tem acesso aos diversos tipos de arte. Eu acho, sim, que isso da internet tem um lado maravilhoso e tem um lado perigoso, que é um pouco o que você está falando, né? E a arte, assim, a cultura, tanto que em muitos países a cultura e a educação, elas estão até no mesmo ministério, numa mesma secretaria. O que acontece? Eu acho assim que a gente também não pode se pautar só pelo número de likes e o número e o sucesso. Porque tem coisa, você pensa assim, sei lá, Van Gogh morreu na miséria, né? Você pensar na arte antiga, quem eram os grandes patrocinadores? Era a igreja, né? Dos grandes pintores, renascentistas e tudo. Eu acho que o Estado nunca vai ser para um país que realmente queira ter uma produção cultural. Ele não pode ser totalmente ausente, o Estado. Isso não é possível, porque é o que a Eliane falou no começo. O Estado, ele também tem que funcionar como fomentador, porque é a parte da cultura também, a cultura também faz a parte da educação. E claro, é maravilhoso fazer sucesso, é maravilhoso, mas não é algo. A semana de 22 tinha dias que estava vazio o Teatro Municipal. Tinha apresentações que foram vaiadas, né? Vila Lobos foi vaiado, porque chegou lá com um chinelo e um sapato, num pé um chinelo, no outro sapato. O difícil é esse equilíbrio, né? Até quanto o Estado tem que estar presente e até quanto talvez seja um começo, talvez a cultura ela não vai existir somente sem não ter nenhum fomento, ou seja um fomento de Estado, ou seja um fomento particular, como teve a semana de 22, do setor cafeeiro, das grandes fortunas do setor cafeeiro.
Então, eu acho que o nosso grande desafio é esse equilíbrio, né? Achar esse equilíbrio, né? O que deve ser fomentado, né? E o que é possível existir, né? Com base no comercial, sem fomento nenhum. Delicado, como resgatar a independência, né, da arte, ela é um pouco delicado. Eu trabalho com uma banda que é totalmente livre, né? Então, a minha banda Headline, que é o Racionais, ela nunca usou nenhum tipo de incentivo, nunca usou um fomento, um edital, Lei Rouanet, nunca usou nada, e com mais de 30 anos de carreira, e agora está decidido, não vou usar. Não usei até agora, não uso mais. Eu falo, usa, por favor. Não vou usar. E eu, por favor, vocês têm direito, não vou usar. Não usei até agora. Então, eu bebo nessa fonte de total independência. Entretanto, foi um trabalho feito de base, né? Quando eu era a assessora parlamentar, eu falava, olha, vocês precisam ver o que o Racionais fez, né? O que o Racionais fez na arte para vocês fazerem na política. E o que foi que o Racionais fez? Nunca saiu da base. Nunca saiu da base. Então, sempre fez esse trabalho de base. Sempre esteve perto dos seus. Nunca deu dinheiro para ninguém. Nunca precisou se vender, comprar, mas nunca comprar ninguém ou se vender para alguém, mas nunca saiu da base. Sempre esteve ali, do ladinho dos seus ali. Que hoje a gente não tem mais ninguém na base, né? Eu estou aqui na base, eu continuo aqui, aprendi com essa escola e estou aqui na base. Então, como os outros agora vão fazer isso, resgatar essa independência, né? Eu tenho aqui essa minha escola, essa fonte que eu bebo, que foi o quê? Foi trabalhando ponto a ponto, foi criando corpo numa sedinha, num baile, numa roda de amigos, foi criando corpo ali numa roda de poesia, foi criando corpo ali numa estação de metrô, né? Fazia a reunião na estação do metrô, fazia o baile na sedinha, fazia o baile no quintal, encontrava com o amigo, andava de a pé. Então, foi criando esse corpo, foi criando essa base, foi imensa, né? Que faz com que sejam as pessoas que são até hoje. Agora, quem não criou essa base, como resgatar? Quem não tem essa independência, como resgatar essa independência, sendo que tem condições de entrar no edital? Mas o edital, às vezes, ele demora. Mas então tá. Então, como a gente vai fazer isso? A gente está aí caminhando, trabalhando com streaming, que dá uma certa independência, né? Ele dá uma independência, você faz um trabalho bom, você divulga lá, está lá com um computador de bolso, como falou o Conde, e se de repente a coisa agrada, você está independente, mas mesmo assim não está independente, porque o dislike, porque o cancelamento, a qualquer momento um desafeto, que eu vejo isso, né? Quando eu vejo uma coisa pegando fogo, eu vou ver quem foi que bateu, quem que começou. Então, de repente, um desafeto pega e resolve falar mal de você, porque ele tem uma rixa particular com você, ele começa a falar mal e desencadeia, pega fogo no negócio todo, né? Então, um desafeto só pode acabar com todo um trabalho de uma vida. E isso tira total a independência. Ao mesmo tempo que a internet ela te dá, o streaming te dá independência, que a internet te dá independência, que você pode sair dessa fase azul, né? Fazendo analogia lá com a fase azul de Picasso, né? A gente está na fase azul hoje, estou querendo entrar na rosa, né? A gente está nessa fase azul, né, com tudo isso que foi falado, com limitações, com pandemia. Então, eu gosto muito de falar lá dos artistas internacionais, porque me sinto mais à vontade, porque eu sou negra, porque no Brasil a gente não tinha acesso às referências, são referências políticas, são de coronéis, e isso não me atrai, não gosto, não me atrai. Né? Então, poderia estar falando mais de Tarsila, que era rica, de Mário de Andrade, de outros, mas prefiro falar do que me deixa mais à vontade, que era mais transgressor. Então, estamos na fase azul de Picasso, né? A fase triste, a fase que
que a gente vai fazer em 22? Eu espero que de 13 a 18 de fevereiro estejamos todos vacinados e possamos fazer uma grande exposição de arte pelas periferias, né, de São Paulo aqui, e fazer a nossa semana de centenário de 22, que grandes exposições, abrindo as portas para todo mundo, trazendo alegria para todo mundo. Olha, saímos da fase azul, estamos agora aqui na fase rosa, a pandemia ficou lá atrás, sabe? O risco de ter a liberdade de expressão cerceada também já passou, eu penso positivo. Então, vamos colocar, todo mundo vamos falar, quero ver suas obras de arte, andar pelas periferias, pelo centro, por tudo, e ver grandes exposições de arte, ver momentos de alegria. Né? Quem sabe, né? De repente tem alguma escola de samba também que vem comemorando aí a semana de 22 em fevereiro. O resgate da independência, ele está nessa dualidade. Né? A gente pode sim ser independente, mas está sempre correndo um risco de ser cancelado. Eu acho que o nosso maior desafio é não ser cancelado, é não ter o teatro vazio como Vila Lobos, sabe? Não ser cancelado como ele foi lá atrás, não ser cancelado hoje. Trazer para a cultura hoje a visão de que as pessoas entendam a arte, que ela possa fazer isso, que as pessoas entendam que interpretar o que você não gosta, você pode não gostar, mas você não precisa destruir porque você não gosta. Eu não gosto de muita coisa, né? Mas eu não preciso destruir porque eu não gosto, né? Porque eu não gosto sabe? Não gosto de amarelo, eu vou eliminar o amarelo. Não é isso. Se eu gosto de vermelho, ok, vermelho. Se você gosta de amarelo, ok, amarelo. Nosso grande desafio para resgatar a independência é passar essa cultura de que você pode gostar de uma coisa e o outro pode gostar de outra. Eu acho que esse é o grande desafio de resgatar a independência. É eliminar, acabar com o cancelamento. Né? O nosso desafio para a gente resgatar a independência da arte, a gente tem que extirpar, eliminar o cancelamento. E como faz isso? Educando. Agora, como é que você vai falar da semana de 22 para um povo, para uma massa, que é para uma grande maioria, que não estudou isso e nem vai estudar isso, né? Nós somos privilegiados que estamos aqui e a gente tem acesso e a gente sabe o que significa isso. Mas se eu sair aqui na rua aqui, parar 50 pessoas aqui e perguntar o que foi a semana de 22, ela vai falar, não sei, não tem nem ideia. Né? Então, como trazer isso? Como fazer isso? Na base, fazendo a exposição e abrindo todas as casas de cultura, abrindo todos os espaços culturais para a gente trazer esse ar pós-Covid, dar essa respiração, essa alegria e fazer essa simbiose, explicar que pode não gostar, entretanto, dá para sobreviver. Né? Eu acho que é mais ou menos isso, que eu não sei se eu me fiz entender, mas é isso que eu quero passar, que a gente tem um trabalho de base que tem que ser feito, que a gente tem que fazer. Acho que quem sabe mais tem que ajudar quem sabe menos. E tudo começa na base, como eu estou aqui, né? Estou aqui na base. É isso. Olha, eu acho que o papel do Estado é fundamental. Sem o Estado, no Brasil, não há cultura. Isso. Nós somos um país que hoje tem 120 milhões de pessoas em insegurança alimentar. Essa pessoa, a questão dela é comer. Comer. A primeira coisa é sobreviver, não é viver, é sobreviver. Então, num país com tantas desigualdades como o Brasil tem, e agravadas pela Covid-19, nós, quando sairmos, e eu não creio que em fevereiro sairemos, não quero ser pessimista, mas com todos os especialistas que eu converso, nós vamos passar uma parte de 22, infelizmente, ainda sob essa terrível situação que vivemos, porque não há vacinas. Né? Num país como o nosso, que as desigualdades sociais já eram terríveis, foram agravadas ainda mais pela Covid-19. As desigualdades regionais, que já eram terríveis, foram agravadas ainda mais. Das últimas 4 décadas, né, esta que terminou a 31 de dezembro foi a pior delas. Nós falávamos antigamente que a década dos anos 80 era a década perdida.
Década perdida foi essa. Renda per capita estagnada, caiu a expectativa de vida. Em 2020, a expectativa de vida foi 2 anos pior do que 1940. Os dados são pavorosos, a miséria está no país. Nós vamos reconstruir o país. O PIB de 2021 é menor do que de 2010, vai ser menor, ou seja, de 11 anos atrás. Então, num país destruído, né, que conseguiu, em 4 meses, antes de terminar o mês de abril, nesse quadrimestre, já morreu mais da Covid-19 do que dos 12 meses do ano passado. Quer dizer, em 4 meses incompletos, morreu mais 196 mil do que os 194 mil do ano passado. É o caos que nós vivemos. Então, nada indica que nós conseguiremos sair desse caos. As sequelas da Covid são sequelas físicas das pessoas que vão ter problema para comprar remédio a vida inteira, porque vai levar isso, 10% dos contaminados, cerca de 3 a 4 milhões, vão levar isso para toda a vida, vão ter sequelas emocionais, vão precisar de fisioterapia, não poderão retornar ao trabalho que exerciam, vai ter sequelas na educação e vai ter e por aí vai ter na cultura. Então, a questão que nós estamos vivendo é o pior momento da história do Brasil republicano, é esse, porque nós não temos perspectiva de futuro. Eu sempre brinco usando como título o Inácio Loyola Brandão, nos livros dele, que trabalha com outra coisa, não verás país nenhum, né? Então, eu pego aquele título e olho o que nós estamos vivendo. Então, é uma situação tenebrosa. E nós não temos tradição, a gente tem de reconhecer o que nós somos. O Conde de Afonso Celso publicou em 1900 uma cartilha que os modernistas tiravam o maior sarro, chamava Por que me ufano no meu país? Né? E que era aquele nacionalismo. O Afonso Celso dizia que a floresta amazônica era tão densa que você podia caminhar pela copa das árvores. Então, eram coisas do gênero. E os modernistas tiravam sarro, tem vários poemas disso, etc, etc, etc. Então, a questão que nós vivemos hoje aqui, nessa terrível situação, é como sair dessa... Nós não temos uma tradição de uma grande cultura. Não adianta. Não vamos falar que temos, que não temos. Né? Vamos comparar nós com a Rússia. Não dá. Né? E a Rússia viveu o século XIX de ditadura czarista, século XX de ditadura comunista. E tem a melhor literatura do mundo. Né? Tem um grande teatro, uma grande poesia, um grande prosa, cinema depois da Revolução, né? Depois de 17, artes plásticas. Né? Então, nós não somos também um desastre, mas não somos o suprassumo. Então, a questão que se coloca, no meio de uma crise econômica terrível, né? E sem solução a curto prazo, porque não tem solução a curto prazo. Né? Não vamos imaginar que tenha, que não tenha. O problema hoje é o sujeito conseguir se alimentar. Então, o papel do Estado, voltando ao que eu disse, é essencial. Então, nós temos de pegar o exemplo do Mário de Andrade. Todo intelectual tem o desejo, é natural, né? De educar o povo. A biblioteca circulante do Mário de Andrade, dentro de ônibus, indo para as periferias de São Paulo da época, chamada de subúrbios, não havia expressão ainda periferia, né? É essa tentativa de educar. Isso teve no México, depois da Revolução de 1910, um ministro da Cultura, da Educação e Cultura, foi o primeiro, chamado José Vasconcelos, tinha as missões culturais. Também era ir para o campo, levar livros, distribuir livros. Mas a gente precisa, é o desejo. Né? Mas aí, no caso nosso, acho que de São Paulo, estamos falando só da cidade, é ligar educação e cultura. Né? Senão fica uma coisa postiça. Não é só usar o espaço público dos céus, que é importante. Os céus é uma conquista. Tem problemas de um tipo pedagógico, mas é uma maravilha. Os céus foi uma conquista. Alguém que faz crítica pedagógica, crítica disso, daquilo, mas é importantíssimo o espaço dos céus, o espaço das escolas municipais, as casas de cultura, etc. Né? Mas vinculado à educação, né? A cultura não pode ser uma coisa postiça. No caso da Rússia, o que me chama a atenção, em momentos tenebrosos como a Segunda Guerra Mundial, é como a poesia estava na cabeça das pessoas. É inacreditável. O cara na frente de batalha, em Stalingrado, não tendo o que comer, começa em casos de autofagia, um desastre. O cara lembra de um poema. Quer dizer, aí você fala assim, caramba, que país era aquele, ou é aquele e tal. Então, acho que no nosso caso, a presença do Estado como impulsionador é fundamental. Eu sou contra, e não é na prefeitura, era no Estado, não sei se existe ainda, mas tinha prêmios literários que eu não entendia, de R$200 mil.
para um autor que publicou numa grande editora. Nada contra ele, nada contra a grande editora. Legal que saiu, e é legal que faça sucesso, que venda e que ganhe dinheiro. Nada contra isso. Mas receber um prêmio de R$200 mil, eu preferia dividir isso por 100 e dar R$2.000 para um monte de gente que faz cultura no estado de São Paulo ou na cidade de São Paulo, né? Que faz poesia, que tem um pequeno grupo, que escreve a prosa, que está começando a trabalhar, quer aprender como é que se escreve um romance, ter oficinas literárias, né? Ter teatro. É possível fazer isso. Usar as periferias. A região metropolitana de São Paulo é maior do que quantos países? Em termos de população, acho que é maior de 120 países, 130 países, não tem a população da região metropolitana de São Paulo, né? Que é um mundo aqui. Esse mundo é um mundo desconhecido, é um mundo plural, porque as contradições de classe, e aí é interessante ver, e eu queria só concluir, não queria me estender muito, é que São Paulo é uma coisa tão diferente, e São Paulo entendendo a região metropolitana. O maior deslocamento populacional do mundo ocidental foi no Brasil, entre 1945, fim da guerra, e os anos 1970. O deslocamento do Nordeste, Sudeste, fundamentalmente para São Paulo. Quer dizer, é uma coisa fantástica. Né? Todos os romances da Seca terminam do mesmo jeito. Como é que termina? Migrando para São Paulo. Como é que termina Vidas Secas? Né? Assim, a Vitória já está de saco cheio de ver miséria. Ela quer educar seus 2 filhos. E fala para o Fabiano, chega, vamos embora para São Paulo. Né? Então, todos terminam assim. Então, São Paulo acaba sendo essa terra da esperança, do migrante. O maior deslocamento do mundo ocidental foi aqui. Né? Na cidade, o deslocamento para São Paulo. Os imigrantes de tudo que é lugar. Né? E o deslocamento depois do sul de Minas Gerais, que é uma outra cultura, né? Do mundo caipira do interior de São Paulo. Então, criou uma coisa nova. São Paulo, qual é a comida típica de São Paulo? Se eu for em Minas, eu sei. Se eu for na Bahia, eu sei. Em Pernambuco, eu sei. Em São Paulo, eu não sei. Porque não tem. Porque é tão rico aqui, que você não pode resumir num prato. Né? Então, a coisa aqui é diferente. Então, é um mundo a ser descoberto. É verdade o que a Helena falou, por exemplo, essa questão da periferia. Tem um mundo ali, um mundo que se manifesta. E eu confesso para vocês a minha profunda ignorância sobre funk e rap. Minha profunda ignorância. Eu sei que existe alguma coisa, já ouvi, mas eu não conheço, como conheço outras coisas de cultura, de música brasileira e tal. Mas tem um mundo ali para ser conquistado. Conquistado no bom sentido. Não ser dominado, mas ser libertado. E aí o papel do Estado é central. Porque o Estado, e aí foi um erro da Lei Rouanet, que tinha boas intenções, não era para financiar blog de uma cantora para declamar poesia, receber R$600 mil por uma poesia que ela punha por dia. Isso era um escândalo, outras coisas. Né? O papel do Estado era justamente proporcionar, pela primeira vez na história, porque o cinema, é bom lembrar que a ditadura militar é que fortaleceu o cinema nacional. Olha a contradição, a Embrafilme é de 69, 69 é um ano tenebroso, politicamente falando. Né? Mas o Estado, agora democrático, nesses tempos que vivemos, é ter esse elemento propulsor, né, de agitador cultural. E aí é interessante, porque o Estado sempre conserva, mas o Estado pode fazer outro papel, agitar. Né? E agitar no sentido de fomentar as diversas atividades culturais. Porque mesmo aquelas críticas ao Estado, porque esse é um outro problema. O Estado não gosta de crítica. Todo mundo gosta de elogios. Né? Ninguém gosta de ser criticado, mas a cultura tem de ser crítica. A cultura não defende a ordem. As grandes revoluções culturais ao longo da história foram críticas. Quem defende a ordem estabelecida é esquecido. Né? Você sempre tem de ser um contestador, de vários tipos. Tal. E aí o Estado democrático tem de aprender a conviver com a contestação e fomentá-la, porque isso faz bem para a democracia. Então, eu acho que no caso da prefeitura, o ideal seria, logo nós não teremos mais prefeitura de São Paulo no futuro, vai ser da região metropolitana, porque que diferença há entre São Paulo e Osasco, São Paulo e Guarulhos? Não tem fronteira, divisa entre estados, né? É tudo uma coisa só, né? Então, como a gente construir isso? Aí o papel do Estado como impulsionador é fundamental. E a figura do Mário de Andrade, que veio das classes populares, hein? É bom lembrar, hein? Ele não veio do andar de cima, né? E alguém que sempre conviveu por discriminações, discriminado no campo sexual, né? E na questão da cor. Né? E a gente sabe como isso é forte no Brasil. Eu leio a imprensa todo dia brasileira, por obrigação de ofício,
mas o Alberto Costa e Silva, que é o mais importante africanista brasileiro, que tem os melhores livros sobre a África, disparado, já um senhor de muita idade, embaixador, aposentado, ele disse sábado no Globo uma coisa muito interessante. Tinha um pintor americano que ele conhecia, vivia no Rio de Janeiro, pintava os quadros, mandava para os Estados Unidos. Aí um dia ele falou o seguinte, pô, mas por que você não fica nos Estados Unidos? Você fica pintando aqui, a tua temática é americana, não era uma temática brasileira, mas e dá trabalho, embalar, mandar tudo. Ele respondeu o seguinte para o grande africanista, ele falou, é que no Brasil eu sou branco, nos Estados Unidos eu sou negro, e você não sabe a diferença que faz. Por quê? Ele era, por os padrões brasileiros, era branco, mas a gente sabe, você chega nos Estados Unidos, eles começam a fazer discriminação racial, latino é negro, né? Então, nós temos aqui uma sociedade que é complexa, né? E as contradições se colocam também na periferia. O capitalista é negro. Quer dizer, as contradições de classe que o Marx identifica também está presente na periferia, entre o explorador e o explorado, se você quisesse resumir a luta de classe a só isso, né? Então, veja quão complexa é. Agora, quem vai fomentar essa discussão? É a cultura, né? Então, o papel do Estado, né? E para nós, um país pobre, miserável, que tem diferenças de classe, a cidade de São Paulo, quantos Brasis tem dentro da cidade de São Paulo? Quantos Brasis, né? E muitas vezes com distância de 500 metros, hein? Você tem um sujeito com carro blindado morando numa mansão, anda 500 metros, estão os caras morando na rua, todo mundo morando na rua, ou num terreno invadido, e não sabe quanto tempo lá vai ficar, né? Antes que chegue a lei e o retire de lá. Então, a cultura entra nisso. Então, é complicado no nosso caso, né? É diferente dos outros países do mundo ocidental, Estados Unidos, Canadá, Europa. Aqui é uma outra coisa. Então, o papel aqui tem que ser, não é iniciativa privada, que, por sinal, se puder, saqueie o Estado. Aqui é o papel do Estado, né? O Estado fazer isso. Agora, não instrumentalizar a periferia e os movimentos culturais. Quer dizer, saber que fomentar é dar liberdade também, né? Porque esse é um outro perigo. Você instrumentaliza e controla faz uma censura financeira. Eu não dou dinheiro para A, porque me criticou, mas eu dou para B, né? Então, isso que é no sentido de Estado, no sentido moderno mesmo, né? Vamos ver se um dia a gente chega lá. Eu espero que vocês... É fácil falar, mas eu sei quão difícil é fazer, né? Especialmente nessa situação que as verbas estão super restritas e não temos o Ministério da Cultura, que foi uma conquista da Nova República, hein? Foi criado em 1985, né? Pelo Tancredo Neves, que acabou... O destino não quis que ele fosse presidente. Mas no momento que a cultura é atacada, nesse momento... É o pior da história. É pior do que até em momentos da ditadura. Eu vivi a ditadura, estudante, fui indiciado na Lei de Segurança Nacional, sei o que é isso, mas nós vivemos hoje, em alguns momentos, você sabe que eu fico vendo que em alguns momentos chega a ser pior, apesar da contradição de termos a Constituição melhor da história do Brasil, que é de 88. Eu não sei se as redes sociais que vocês apontaram bem, joga mais lenha na fogueira, né? Dessa perseguição, dessa coisa violenta, né? Desse ódio. Acho que nunca o ódio esteve tão presente, né? E esse ódio à cultura. Eu vou só concluir, eu falei demais, mas um amigo outro dia conversando, falando assim, essa elite que eu chamo de rastaquera, né? Essa elite rastaquera, que tem dinheiro, mas não tem cultura, ela tem ódio da cultura e tem o ressentimento de quem gosta da cultura e de quem faz cultura. Né? Ela tem um ressentimento, eu não sei de onde vem esse ressentimento, né? É uma coisa assim inacreditável, mas tudo bem, é isso. Obrigado, professor Marco Antônio. A gente tem aqui um campo de vários assuntos que ficaram cruzados e que vale a pena repassar, porque eles cruzam a importância e o significado da cultura no contexto político e como coloca a cultura no centro do eixo dos debates, né, nacionais e tão significativos. E principalmente porque a gente vive um momento de crise. E na crise são aguçados e apontados elementos que antes poderiam estar mais ocultos. Então, existe um apontamento também em todas as falas, na hora que se fala de independência, tanto da sobrevivência independente ou não do Estado, né, das atitudes que se apontam e, sobretudo, eu acho que deixa na fala
do professor um indicativo que tem na cidade de São Paulo, dessa questão multicultural, de abrigar diversas correntes, como um foco de esperança. Então, que a gente pudesse fazer uma abordagem, cada um de vocês, por gentileza, de como você enxerga uma perspectiva de esperança para quem está nos ouvindo, com esse foco em 22. Porque, evidentemente, a gente sabe a situação complexa em que a gente vive, a gente sabe a situação em que o país está inserido, a gente sabe as dificuldades sociais que nos atingem e exatamente na capacidade de transformação, da arte especificamente, independente de onde vem o subsídio dela, porque não é o subsídio da arte que determina a sua forma de expressão, é a condução e a posição do artista de visão crítica diante da sociedade, de que maneira ele diverte as pessoas para poder ter alguma profundidade. Então, eu queria que cada um de vocês fizesse as suas considerações finais, evidentemente, com as suas perspectivas de esperança para o setor e que a gente possa apontar isso para 22. O que eu acho, o Estado, vários setores da economia, ele tem apoio do Estado. O setor automobilístico, o agronegócio, né? Então, muitas vezes, a gente acha que a cultura, porque a cultura aparece lá a Lei Rouanet, mas as igrejas, né? Quantos setores da economia, os lobbies, né? que vão para Brasília para fazer os vários lobbies de vários setores da economia. Então, é um pouco uma ilusão você achar que o vilão pode ser a Lei Rouanet ou isso. Já teve provado, inclusive, a FGV fez uma pesquisa. Cada R$1 investido na cultura, acho que volta 2,45 para o próprio Estado, através de impostos, né? Agora, o que a Eliane falou do Racionais MC é lindo, né? É lindo eles falarem não, né? A gente não precisa, a gente não quer, eu acho, a gente é independente. Mas e os outros artistas? E o pintor que você falou, que comprou um quadro lindo dele, que você tem um quadro lindo e ele não consegue chegar, né? E ele não consegue chegar até o centro da cidade, que ele não consegue expor, né? E esses grupos, sabe, que aparecem na internet, né? Que às vezes não conseguem o número de likes suficiente para ter o seu retorno comercial. Eles não podem estar condenados à não existência, né? Então, esse é o grande equilíbrio. Eu acho que com a pandemia, né? E que a nossa grande crise também, que vai ser da crise do meio ambiente, o setor criativo, a indústria criativa é uma fonte de trabalho para as pessoas, né? Porque gera emprego, gera trabalho. Vai ter um show do Racionais MC, quantas pessoas estão trabalhando para fazer um show? Quantas pessoas? Isso gera emprego, gera trabalho e o setor criativo não polui, né? Não é se você tem um desconto de imposto de renda, o setor automobilístico devia ter um desconto de imposto de renda, mas espera um pouquinho, em troca o quê? Tem que ter pesquisa para poluir menos. Então, essa história que venderam de que o setor criativo, o setor cultural é dependente, é um pouco uma ilusão, porque o Estado, ele determina toda a economia de um país. Não é só do setor cultural ou não. São todos os setores econômicos. É lobby, é pressão da Fiesp, é pressão... Então, eu acho que a gente tem que relativizar isso. E eu tenho esperança, sabe? Eu tenho esperança que... eu não sei, às vezes eu sou teimosamente otimista, né? E quando eu vejo aqui você, Eliane, vejo o Conde também, com esse sucesso Condzilla, e eu falo assim, gente, mas que criatividade, né? Como essas pessoas criaram o seu próprio trabalho e que quantas pessoas mais existem que podem criar trabalhos que a gente nem sabe que existe,
E eu acho que o Brasil é um grande celeiro e que eu acho que o Estado é isso, é fomentar. E eu acho que vamos ter problema, mas eu acho que a gente vai estar bem melhor em 22. Eu espero que a gente esteja lá na escadaria do municipal, que seja com máscara, sabe? E eu acho que a gente tem que voltar com alegria, porque, como dizem os indígenas, alegria é a resistência, sabe? Você poder ser alegre também, você poder ser feliz, e às vezes a gente tem que ser, sim, teimosamente alegre. Eu acho que esse é o momento. Então, vamos trabalhar para fazer uma coisa bonita o ano que vem. Eu sou teimosa igual você, Renata. Sou extremamente otimista, que não conseguiria viver se não fosse otimista, né? Não conseguiria sobreviver se eu não fosse extremamente teimosa em ser otimista. Talvez seja porque eu estou aqui na periferia também e a arte moderna, ela está o tempo todo comigo aqui, né? A arte moderna, eu tenho o prazer de beber nessa fonte de arte moderna o tempo todo. Então, eu posso observar que quando as coisas ficaram difíceis novamente, o rapaz que entrega pão na bicicleta, ele reapareceu. Ele entrega o pão na bicicleta, na porta. As feiras tomaram outro formato, então a gente tem as peruas que vão entregar a feira na porta, já que a gente não pode estar saindo muito de casa, então todos os dias tem uma perua que traz lá tudo que você precisa, de forma orgânica ou não, né? Então, eu vejo tudo funcionando, assim, né? Hoje eu fiquei pensando aqui, que eu trabalhando rapidamente, eu trabalhando, do nada eu me distraí ouvindo um cara falando que comprava fogão velho, panela velha, e eu falei, nossa, gente, o cara está comprando alumínio, né? Uma coisa que eu não via nunca mais, né? Então, está comprando alumínio. De repente, a pessoa está precisando de tem algumas coisas velhas lá, e ela vai transformar isso em dinheiro. Então, a arte moderna, ela está comigo aqui o tempo todo, né? Eu vejo as crianças produzindo, eu vejo as mulheres se reinventando, né? Eu vejo mulher andando, fazendo coisa incrível, né? Andando de salto alto com uma máscara, uma sacola, empurrando um carrinho de bebê. Eu falo, Jesus, como ela tem coragem. A unha está feita, o cabelo na chapinha. Eu falo, né? Então, como a arte se reinventa o tempo todo. Eu acredito que nós vamos sair, sim, dessa situação, né? Como vamos sair dessa situação? Nós, negros, vivemos isso. Está tudo muito estranho para quem não tem um enfrentamento diário, né? Está tudo muito difícil para quem não tem enfrentamento diário. Tirando Covid, com exceção do Covid, o restante é a nossa vida, né? A dificuldade com as finanças, a dificuldade com o acesso à cultura, a dificuldade do nosso produto chegar no mercado, a dificuldade de entender um edital, falar assim, olha, artista, olha aqui, meu amor, você tem direito, pesquisa aqui o edital, tem o edital, você vai ganhar essa grana, você tem condições de ganhar, a dificuldade de se escrever um projeto e receber esse projeto e prestar contas desse projeto. Houve um tempo em que a secretaria tinha uma pessoa que ficava lá sentada só dando explicações de como a pessoa fazer edital, achava aquilo incrível, não sei se ainda existe isso, mas tinha lá uma pessoa que ficava lá. E nos meios de comunicação da secretaria informava que tinha pessoa que explicava lá como fazia o projeto e se inscrevia no edital e como tinha que recolher todas as notas para poder prestar contas. Então, com exceção do Covid, nós negros temos essa resistência e essa vivência o tempo todo. Não foi fácil para o Conde, seu Condzilla, que tem mais de 50 milhões de inscritos no canal YouTube, fazendo funk da periferia. Não foi fácil para ele.
A história dele é uma história incrível e de sofrimento também, que eu não gostaria de estar no lugar do Condzilla para conseguir chegar no lugar onde chegou. Né? A minha história não foi fácil, a história do Racionais não foi fácil, e do Emicida não foi fácil, e assim sucessivamente, porque esta é a nossa vida. Então, a gente sabe que a gente vai sair dessa porque nós não temos outra opção. A única opção é sair dessa. Vai sair chorando ou vai sair sorrindo, mas a opção é essa. Só temos duas, ou morrer ou sair dessa. Né? E como a vida é querida, é bonita e desejada o tempo todo, então a gente vai sair dessa de um jeito ou de outro. Eu espero, sim, que as coisas sejam... Tenho certeza que as coisas serão melhores em 2022, seja no começo do ano, no meio do ano, no final do ano, e vou trabalhar e trabalho para isso. Aqui na periferia a gente se reinventa e eu tenho uma paixão grande pela periferia, porque eu vejo essa reinvenção todo tempo está criando, está criando, está criando. Perde muito quem não sabe o que tem na periferia, perde muito quem não vai numa padaria na periferia, porque um caminhar da minha casa até uma padaria na periferia, eu vejo coisas incríveis, eu vejo sobrevivência, eu vejo vontade, eu vejo mulheres entrando no ônibus, indo trabalhar, criança brincando, criança sorrindo, homem observando as coisas, eu vejo o ar, eu vejo as coisas. Então, nós vamos sobreviver. Tem um poeminha do Mário Quintana, bem curtinho, que está aqui, é mais recente, que ele fala: todos esses que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão. Eu passarinho. Então, as coisas vão dar certo, as coisas vão dar certo. É isso. Nós vamos encontrar a solução e as coisas vão funcionar, nós vamos passar por essa. Espero que em 2022 possamos nos encontrar novamente, mesmo que seja dessa forma, para trazer respostas positivas. Estejamos todos vivos aí, trazendo respostas positivas. É isso. Bom, queria reforçar mais uma vez o que eu falei no início, de que eu acho que a arte ela sempre tem que estar a favor da sociedade, a serviço da sociedade. Se ela não tiver serviço da sociedade, acaba virando pura vaidade. E assim, eu gosto muito quando a Renata fala que ser um artista reconhecido não é apenas você gerar uma audiência, ser aprovado por uma audiência e tudo mais, mas existe um lugar também de aproveitar essa audiência gerada, principalmente nesse período que a gente está vivendo, né? Das plataformas aí de VOD, de streaming de música, enfim, toda essa tecnologia a favor da sociedade, para a gente criar arte, cultura, entretenimento que gera uma audiência e aproveitar essa audiência para entregar as mensagens urgentes, para entregar as mensagens importantes para a sociedade, né? Porque, mais uma vez, eu acho que a arte tem que estar a serviço. E eu acho que juntar o entretenimento aí, a arte e cultura, com a educação para gerar valor para a sociedade, eu acho que isso é uma coisa muito importante, uma coisa que eu tenho me dedicado cada vez mais aqui. Em 2017, o meu canal no YouTube tem 64 milhões de inscritos. Isso representa 29% da população brasileira. Isso são dados públicos, mas eu tenho um dado não público, que é dentro do meu canal do YouTube, teve tem um tráfego aí de usuários únicos de 123 milhões de pessoas. Por muito tempo eu olhei para tudo isso e falei, nossa, que legal, vou conseguir comprar uma casa, transformar minha vida, sair da periferia, dar uma vida mais confortável para mim e para minha família. Hoje eu entendo o tamanho da responsabilidade que essa audiência tem sobre mim. Então, a partir disso, despertou o interesse em entregar mensagens. Essas mensagens antes elas eram entregues apenas pelos cantores. Os cantores iam lá, escreviam a sua canção e eu era um canal de distribuição. E quando tinha alguma canção
que era meio agressiva, eu me defendia e falava, não, quem escreveu não fui eu. Apesar de ter uma responsabilidade solidária em cima disso. Então, em dezembro de 2017, meu canal bateu 1 bilhão de visualizações em um mês. E aí eu pensei, caramba, eu tenho que fazer alguma coisa com essa audiência toda. Criamos o Portal Condzilla, que é um canal para conteúdos de comportamento do público jovem de favela. E jovem é todo mundo que se acha jovem. Uma pessoa de 60 anos é jovem há mais tempo do que outras pessoas, mas ele continua jovem. E hoje eu tenho me dedicado, começado a me dedicar em educação. Tenho recebido aí, aceitado, tenho gostado dessa provocação de cada vez me envolver mais com educação. E mais uma vez, trazendo o que eu falei logo no início aqui, esse termo que me chamou muita atenção e que eu tenho investido meu tempo, que é o edutainment, que é educação com entretenimento. Essas são as coisas aí que a gente tem procurado investir o nosso tempo, porque eu acho que isso realmente vai gerar valor para a sociedade, até porque, se Deus quiser, no futuro próximo, vamos sair desse quadro aí de pandemia, se todo mundo for vacinado, se a cura realmente for descoberta e eficiente, mas teremos outros problemas. E como que a gente vai resolver esses outros problemas? Ajudando o nosso povo a se preparar, para se qualificar no mercado. A competição vai ser muito grande. Eu acho que o entretenimento ele tem um papel muito importante para isso, que não é apenas gerar receita, mas gerar transformação. Eu acho que tem questões que são mais amplas no campo da política, da inserção do Brasil no mundo. O Brasil está meio perdido, não é de hoje, né? O Brasil deu certo entre 1930 e 1980. Durante 50 anos, o Brasil foi o país que mais cresceu no mundo ocidental. O Brasil perdeu esse caminho e virou a tragédia que nós vivemos, porque isso daqui pega todos os indicadores e não faltam dados, pega do IBGE, da Fundação Getúlio Vargas. Nós vivemos um momento muito ruim, e não é de hoje. Esse momento foi quando, poxa vida, saber que o Brasil conseguiu ser o país que mais cresceu no mundo ocidental durante meio século, e em que a cultura mais se desenvolveu, porque há uma relação entre desenvolvimento econômico e cultura, né? É difícil você estar ad eterno numa crise e ter um enorme desenvolvimento cultural. Isso não tem lugar algum, né? Não está em lugar algum. Por isso que você consegue identificar cultura e desenvolvimento econômico, e, é claro, basta ver os países centrais, né, em relação aos países periféricos, né? Isso é evidente. Pegar o auge da Argentina, né, o desenvolvimento cultural da Argentina e depois outros momentos da história da Argentina não muito felizes. Eu podia pegar exemplos em uma série de lugares. Então, o momento do Brasil é muito ruim. Mas a cultura não vai enfrentar isso. Isso é o papel da política, especialmente da política partidária, né? O papel da cultura é ajudar a reflexão, em geral, sobre tudo, sobre o mundo. E não necessariamente ela está vinculada a encontrar caminhos. O papel da cultura não é esse também. É também de sorrir, de se alegrar, dar risada, de ironizar, né? E fazer isso, ser criativo, estimular o artista que tem entre milhões de pessoas que estão perdidas aí, que podem ser brilhantes artistas e que não são porque as condições econômicas não possibilitam isso. Por isso que o papel do Estado, como fomentador, é indispensável. As redes sociais são uma coisa fantástica, é verdade, é uma enorme revolução, ninguém imaginaria que nós teríamos isso, né? O papel que ela tem, o que ela criou, mas isso não substitui o papel dinâmico do Estado, né? Para justamente um papel impulsionador. E é isso que tem faltado na esfera federal. Nem precisa dizer o trabalho de destruição, né? E o que ocorre em alguns outros estados, com raras exceções, e aqui no estado de São Paulo, que tenta fazer uma espécie de resistência a esse momento. Mas eu já estou cansado de resistência, sabe? Eu vi o regime militar, eu assisti as peças de teatro, não sei se vocês não viveram essa época, né? Mas eu gostava muito do Gianfrancesco Guarnieri e do Plínio Marcos. Era tudo, no caso do Plínio Marcos nem tanto, mas no Guarnieri sim, era sempre metáforas, 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 metáforas. Nunca podia se dizer o que era, porque senão era censurado. Então você tinha lá um grito parado no ar, eram as metáforas do que era ditadura e tal. Então nós vivemos eternamente na resistência. Acho que isso chega um momento que cansa, né? Está na hora de a gente deixar de lado a resistência e construir um país. Eu acho que esse é fazer parte de uma coletividade.
nós vivemos no mesmo país. Esse sentimento do coletivo nós não temos. Nós não temos. Esse é um problema histórico. Discutir, ficaríamos horas aqui, né? Nós não temos o sentido do coletivo. Nem no campo racial também. Se a gente for discutir isso, olha, eu tenho exemplos históricos, Memórias Póstumas de Brás Cubas, a cena do Negro Prudêncio. Só ali você já vê o que era uma sociedade escravista. Né? Você tem em alguns lugares 1/3 dos nomes escravos eram negros. Né? Quer dizer, a contradição, portanto, deixa de ser étnica, é uma contradição de classe. Aí é uma outra discussão, né? Muito mais complexa. Nós saímos da sociologia americana ruim, horrorosa, e vamos à sociologia europeia, que é muito mais complexa sobre sociedades de classe. Mas isso é uma longa história. Eu acho que eu quero sair dessa situação, quero um Brasil melhor, evidente, né? Mas sei dos problemas. Por isso que é importante a gente colocar o dedo nas feridas e apontar saídas. Não basta só colocar o dedo. E essa é a tarefa. Mas aí não é a tarefa da cultura. Isso é no campo da grande política. Eu acho que a tarefa da cultura é fomentar as potencialidades que estão perdidas por um sistema opressor que nós temos, e não é de hoje, e que a crise das últimas décadas e dessa da Covid especial acabou apagando muita gente que poderia ser um belo cantor, compositor, ator, pintor, escritor, e que não pode sê-lo, tendo em vista a situação econômica tenebrosa que nós vivemos. O ciclo Modernismo 22+100 é uma realização da Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Fundação Teatro Municipal, com produção de Ana Penteado, Guilherme Sobota, Giza Gabriel, Jaime Souza, Cátia Abreu e Radamés Miguel, com a coordenação de Gabriela Fontana e Hugo Possolo. A edição é de Ana Penteado, Carlos Ronque e Marta Fonterrada. O ciclo foi gravado de maneira remota durante os meses de maio e junho de 2021, com apoio da SPCine e da rádio CCSP. O Manifesto Modernismo 22+100 foi gravado pela produtora Lady Bird no Teatro Municipal de São Paulo em maio de 2021, com a direção de Henrique Sauer e Hélder Fruteira. Prefeitura de São Paulo. Gestão Bruno Covas. Prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Secretário Municipal de Cultura, Ale Youssef. Chefe de Gabinete, Thaís Lara.